eu tinha de imagem é que as pessoas com síndrome de Down não iam fazer faculdade, não iam casar, não iam ter filhos, não iam dirigir, não iam fazer nada disso, né? Então eu tive que reprogramar todas aquelas expectativas que inconscientemente você tem construído. Acredite na pessoa com síndrome de Down, acredita mesmo que ela vai conseguir, que ela vai aprender. Ela não vai aprender no tempo que você acha que ela vai aprender, mas ela vai aprender. Você, em vez de falar 1, 2, 3 vezes, talvez você fala, bom, mas já falei 5, ela não aprendeu, não vai aprender. Não, se você tiver que falar 10, 20, fala 20, fala 30, que ela vai aprender. E muitas vezes você vai se surpreender quando você fala uma vez, nossa, ela lembrou disso, né? Então, acredite, mesmo quando você não estiver mais acreditando. Mas o momento mais sublime, assim, foi a hora que o doutor saiu da cirurgia, antes mesmo de terem terminado, né? Ele chamou nós e falou: a expectativa de vida da sua filha é a mesma de uma pessoa que nunca teve problema cardíaco. Aquela foi a frase mais linda que eu já ouvi na minha vida. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto existe para educar, informar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Hoje a gente vai falar sobre síndrome de Down e a minha convidada é muito especial porque ela é mãe da Rafa. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer contar a história da Karen. Karen, obrigada por você topar participar do Voz das Mães. Obrigada pelo convite, Natália. A história de vocês. A Rafa tem 22 anos, né? A gente está falando de uma outra época, mas a gente só soube que ela tinha síndrome de Down no momento que ela nasceu, toda a família, né? E foi um momento de você começar a entender o que estava acontecendo, o que era síndrome de Down, o que aquilo implicava. A gente não tinha conhecimento, não estava esperando, né? E quando eu fui para o quarto e as pessoas começaram a me visitar ali na maternidade, as pessoas chegavam chorando, com um ar de tristeza, né? Não era uma coisa alegre, não era um momento feliz. Apesar de que as pessoas até se esforçavam, né, em sorrir e em ser positivas comigo, mas eu sentia uma coisa pesada, um clima assim de tristeza, né? Eu recebi muitas flores, não cabia no quarto, tantas flores que eu recebi. Eu lembro que na maternidade tinha uma sacadinha e a gente punha as flores mais nessa sacada, um pouco do lado de fora, enfim. Mas era um cheiro muito forte de flor e aquele ar de tristeza das pessoas, eu acho que me trouxe essa coisa de um cheiro que não era uma coisa, apesar de serem flores lindas, né? Não era uma coisa de felicidade que as pessoas estavam sentindo, né? Sim, não, mas eu acho que o sentimento é de, talvez, uma quebra, né? Porque a gente tem uma expectativa, e principalmente há 23 anos atrás, né? Com tanta falta de informação. Você já sabia o que era síndrome de Down? Você já tinha tido algum contato? A gente cria um estereótipo, né? Eu não tinha contato com pessoas com síndrome de Down, tinha contato com pessoas com deficiência, mas não a síndrome de Down. A minha referência da síndrome de Down na ocasião, eu moro perto ali da Vila Mariana e algumas vezes eu passava em frente à PAI. E eu via as pessoas jovens, até adultos, saindo dali e eu tinha um estereótipo de pessoas gordas, de baixa estatura, pescoço curto e cabeça baixo. Sempre um ar de triste e para baixo. Era isso que eu tinha sobre a síndrome de Down. Era a única coisa que eu sabia. Eu tinha essa imagem, esse estereótipo, né? Que graças a Deus a gente já desconstruiu tudo isso hoje. A gente vê a Rafa hoje, a gente vê uma pessoa completamente Mas eu sou sincera em dizer, lógico, a imagem que eu tinha na época. A gente não convivia com as pessoas, a gente não via essas pessoas, né, na rua, nas casas, nos lugares. Mas era isso. Então, assim, era muito difícil você lidar com isso. E a única coisa que eu pensei quando eu soube, quando o médico falou para mim, a sua filha nasceu com características de síndrome de Down, a gente já chamou um geneticista e ele já confirmou o diagnóstico. Naquele momento, minha visão ficou preta,
né? E a única coisa que eu pensei é, minha filha vai sofrer preconceito, e é isso que eu não quero, que minha filha sinta preconceito. Eu senti a dor de uma pessoa que ia crescer vivenciando o preconceito, porque esse preconceito vem desse estereótipo que eu tinha, né? Mas, por outro lado, eu falei, minha filha é minha filha, né? No dia seguinte que ela nasceu, eu tive o diagnóstico de que ela tinha uma deficiência congênita cardíaca, que ela ia precisar fazer uma operação, e naquele momento nada mais importava a não ser a saúde dela, ela ficar bem de saúde. A síndrome de Down não tinha importância nenhuma, a única importância era a questão de saúde do coração, de ela ficar bem, né? Mas, sim, são primeiras impressões, né? Primeiros momentos, e a partir daí a gente passa a entender e a digerir o que está acontecendo e passa por um processo de aceitação, né? Eu tive 2 dias num processo de me fechar, de pensar, de não falar muito, de tentar processar tudo aquilo que estava mudando na minha vida, porque é uma mudança grande, né? Algumas pessoas falam em luto. Eu ia falar sobre isso. As pessoas falam sobre o luto diagnóstico, né? Que é a quebra da expectativa, né? Eu não gosto do termo luto, né? Mas, de fato, você tem que reescrever as suas expectativas, né? Eu acho que toda mãe que tem um filho, ela, antes mesmo de filho nascer, e muitas vezes isso não é consciente, você já tem ali traçado o que você espera, o que você deseja para o seu filho, né? Você deseja que ele cresça, que ele estude, que ele faça uma faculdade, que ele aprenda a dirigir, que ele tenha um carro, que ele faça uma carreira, que ele case, tenha filhos, tenha uma vida feliz, maravilhosa. Todo mundo tem espera isso para um filho. A expectativa, né? Então, nunca é que você vai ser uma mãe atípica, né? Você nunca... Não pensa acha que nisso. Isso vai acontecer com você, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até acontecer, enfim. Mas, assim, naquele momento, eu achava... O que eu tinha de imagem é que as pessoas com síndrome de Down não iam fazer faculdade, não iam casar, não iam ter filhos, não iam dirigir, não iam fazer nada disso, né? Então, eu tive que reprogramar todas aquelas expectativas que inconscientemente você tem construído. E num período muito curto, né? Porque você não teve o diagnóstico na gestação, né? Na gestação correu tudo bem. Foi tudo bem. E aí você teve o diagnóstico depois. Como foi esse acolhimento médico? Porque a gente fala isso há 22 anos atrás, né? Pois é. Uma das coisas muito importantes é o momento da notícia. A gente sabe que existem várias mães e instituições que fazem esse trabalho de uma forma muito positiva hoje em dia. Na época já existia. Já existia o Grupo 25, uma enfermeira que inclusive trabalhava no hospital, ela também tem um filho com síndrome de Down, ela foi e fez esse acolhimento comigo, mas isso aconteceu num segundo momento. E o primeiro momento é o mais marcante, aquele que fica marcado e nenhuma mãe esquece, tanto se for positivo quanto se for negativo, né? E quem faz esse primeiro momento é o médico. E eu acho que isso é uma coisa que ainda é muito deficiente e precisa mudar. Demais. Os médicos precisam fazer bem feito esse momento da notícia. Eles precisam saber acolher a mãe, né? Precisam saber acolher, dar um diagnóstico de uma maneira melhor, né? Primeiro eu recebi a notícia de que ela tinha síndrome de Down e até não foi tão negativo, né? Como eu já contei, mas num segundo momento o geneticista foi ali na maternidade conversar comigo. E no primeiro dia ainda, né? E aí, talvez seja a função do geneticista, né? Aquela coisa técnica, médico, passar as informações médicas de questões genéticas, que é o que ele aprendeu na faculdade a fazer. Ele não aprende, né, a acolher uma mãe. Até porque ele só tem 6 meses de psicologia, que eu falei isso até num evento, que eu falei, é um absurdo, o médico ele precisa ter psicologia durante a universidade inteira. Pois é, e aí ele chegou lá com informações técnicas, só que informações técnicas, algumas sim foram relevantes, eram importantes naquele momento, outras não precisava ter ouvido. O que ele falou para você lembra? Né? Ele falou, as pessoas com síndrome de Down, muitas nascem com problemas cardíacos, ok, a sua filha nasceu bem, mas a gente vai fazer um exame para saber se ela precisa ou não, ok, né? E muitas pessoas com síndrome de Down têm leucemia.
desenvolve Aleatório. leucemia ao longo da vida. Para que ele precisava me dizer Não. isso? Não tinha nenhum prognóstico de leucemia. Isso não acontece nos primeiros dias de vida, nem nos primeiros meses de vida, né? É uma possibilidade que pode acontecer e pode nunca acontecer na Até vida. porque, assim, você está recebendo um diagnóstico de síndrome de Down. Você está recebendo um diagnóstico que sua filha vai precisar de uma cirurgia cardíaca. Pois E é. aí, de repente, vem um diagnóstico aleatório que não vai te ajudar em nada naquele momento. Vai até piorar a tua cabeça, que você vai criar algo que não existe. É isso, né? Então, além de acolher, tem casos muito piores, muito piores. Eu conheço muitas mães, a gente tem até a ideia de escrever um livro contando esses momentos de notícia de que algumas mães, os absurdos que várias mães que eu conheço já ouviram. Reunir isso num livro para ver se essa comunidade Pronto, médica... já estamos escrevendo os nossos, então já estão convidadas para escrever o livro do Voz das Mães junto com a A minha gente. história é leve, perto de muitas que eu já ouvi dizer, e é isso. O que uma mãe precisa ouvir nesse momento, Exato. né? O que é relevante nesse momento, Exato. que você está precisando de força, você está precisando... E você precisa, sim, comemorar o nascimento do seu filho, que é uma coisa maravilhosa. Que é o mais importante de qualquer coisa. É mais importante de tudo. Ele está com vida ali, Ele né? está com vida, é uma bênção, é uma alegria. Então, isso precisa ser comemorado, né, antes de se trazer um monte de possibilidades negativas. Exatamente. E a Rafa foi para UTI, ela já foi direto Não, pra ela casa. nasceu super bem, ela teve alta antes de mim, inclusive, porque eu tive hemorragia no pós-parto, tive umas complicações, enfim, precisei tomar sangue, blá, 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 tive E que você ficar... recebeu essa notícia no meio de tudo isso que estava acontecendo com você. Sim. Aí a gente fala sobre o pós-parto, né? O puerpério da mulher. Como ficou teu puerpério naquele momento? Não deu tempo de pensar em puerpério, não. A questão eram todas voltadas para a Rafa, Sim. né? Eu tive a ajuda da minha mãe, graças a Deus, com certeza. Sempre foi meu arrimo para tudo, né? Mas a Rafa, como ela tinha um problema cardíaco grave, Sim. né? Ela tinha dificuldade para mamar, né? Então, ela precisava mamar a cada 2 horas. E aí ela demorava 1h20 para mamar. Ou seja, dali 40 minutos eu começava de novo, né? Porque ela precisava ganhar peso para ter forças para fazer a cirurgia, né? E então ela tinha... Era o peito, a gente insistia em dar o peito, só que quando você mama no peito, você não tem noção de quanto a criança está mamando, né? Você não sabe se ela está muito pouco, mas ela era, a questão cardíaca dela era muito grave, então ela não tinha forças, então ela mamava e escorria o leite pela boca. Você não sabia se estava escorrendo um pouquinho, se estava escorrendo tudo, né? Enfim, foi bastante difícil esses primeiros meses, porque era totalmente o foco era ela, né? A gente tinha medo, se ela suspirasse à noite, se ela fazia assim, eu acordava de medo de que estivesse acontecendo alguma coisa, Como foi enfim, conviver né? com esse medo com você? Porque eu pergunto isso porque depois de muito tempo eu descobri que eu vivi um luto durante 1 ano com meu filho vivo, achando que poderia acontecer qualquer coisa com ele a qualquer momento. Como que você se sentia? Foram os 3 meses mais longos da minha vida, com certeza. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente não para pensar na gente, a realidade é essa, a gente não para pensar na gente, não dá tempo de pensar na gente, né? Meu marido, graças a Deus, me ajudava também às noites, né? Ela precisava mamar, tinha que ir lá e pegar ela, ele levantava, me dava ela no colo, enfim, tinha pessoas que me ajudavam, né? Mas no dia a dia é isso, né? O peito é meu filho está ali no meu braço e a gente faz tudo, porque... Tem alguma coisa que você acha que foi mais diferente, assim, no que você viu, que você vivenciou nesse início da Rafa, sem tanta informação, para as mães de hoje? Eu acho que cada um tem a sua história, né? Não é assim, a minha história, a minha história ela foi importante, difícil para mim, maravilhosa em outros aspectos, mas cada um tem a sua história. Durante um tempo eu pensei em escrever um livro sobre a história, né? E tudo isso que eu vivi nesses primeiros anos, principalmente. Depois de um tempo eu parei para pensar e falei, mas qual é o sentido disso? O maior sentido disso é para mim. Cada mãe tem a sua história, cada um tem a sua experiência, né? E tem histórias muito mais difíceis que a minha, com certeza. Mas eu acho que cada dor é uma dor. Eu aprendi isso muito com Cada dor é uma dor, e a sua dor não é maior nem menor que nenhuma. Mas hoje, né, eu vejo, e até vendo, né, toda essa construção da Rafa, a mulher que ela se tornou hoje,
E isso é graças a vocês, a família que sempre impulsionou, foi o que a gente estava conversando antes, de vocês irem lá e não colocar ela num quarto fechado e falar, não, ela não vai conviver com a sociedade. Não, pelo Então, contrário, eu falava, ela vai comigo para qualquer lugar, ela vai levar uma vida como qualquer outra pessoa e eu acho que isso é importante para uma Isso mãe foi que uma recebe um diagnóstico hoje, ela vê a tua história e vai falar, meu Deus, minha filha não, ela tem a possibilidade de dirigir, ser uma mulher independente, de evoluir. Ao mesmo tempo que eu me deparei com esse, com o diagnóstico, com a realidade, ao mesmo tempo com esse estereótipo que eu tinha, eu também tive pessoas que me orientaram muito bem nesses primeiros momentos, né? Tive uma pediatra que foi maravilhosa, assim, ela falou para mim e falou com a minha mãe, que foi interessante isso, porque a minha mãe, a gente está falando de uma geração, né, Mais antes difícil ainda, né, mais de difícil entender tudo ainda, isso. que é aquela coisa de vó que tende a super proteger, né? E essa pediatra, ela falou para mim, para o meu marido e para minha mãe, nunca tenha dó da sua filha. A dó não vai ajudar ela em nada, só vai atrapalhar, né? Se você tiver dó dela, você vai poupar ela de desenvolver, de aprender, né? Então, você tem que desenvolver ela e fazer tudo, estimular tudo que você puder. Faça tudo o que você puder que você vai conseguir. Se você tiver dó, você só vai atrapalhar. Importante ela posicionar isso, E foi né? muito importante minha mãe ouvir isso, porque ela tomou consciência naquele momento, nos primeiros momentos, que ela não tinha que super proteger a neta, né? porque ela tinha síndrome de Down, que ela tinha que estimular. E minha mãe foi uma grande força, porque durante os primeiros 5 anos eu ia trabalhar e a Rafa ficava com a minha mãe. Então minha mãe ajudou a criar nesses, né, e foi fundamental para ela ter essa convicção, né? Você falou de um ponto que eu acho que é até importante, porque às vezes, muitas vezes a gente não leva a nossa família, que é a nossa rede de apoio, às vezes, junto no médico para eles ouvirem do médico, né? Porque às vezes a gente fala e acha que não, você tá querendo largar teu filho no mundo e tal, e não é isso. A gente precisa de um cuidado maior, mas também precisa deixar aí, né? Não limitar aquela criança de não poder fazer outras coisas. Exatamente. Não, isso é muito importante. Isso foi fundamental, assim, porque a Rafa, desde o começo, ela sempre foi muito estimulada, muito em casa, né? Por isso, apesar de eu ter, a Rafa operou com 3 meses, com 5 meses eu voltei a trabalhar. Acabou a licença maternidade, 5 meses. Bom, tive 15 dias a mais, 5 meses e meio, e eu voltei para trabalhar, período integral. Meu Deus. E aí ela ficava com a minha mãe, E né? sua cabeça, era isso. como tava, né? Foi difícil, foi difícil. Ao mesmo tempo eu precisava, não tinha opção. A gente, né? A realidade de muitas famílias, né? Hoje em dia as mulheres trabalham e a gente precisa trabalhar, né? E eu vejo muito isso. Muitas mães falam isso. Ah, você estimula, mas você tem condições, você consegue oferecer. A gente consegue, a gente dá um jeito, do jeito que dá. Na época, as condições financeiras não eram, né? Se eu pudesse, eu parava de trabalhar e ficava com ela em casa, mas não podia, né? Eu tinha que voltar a trabalhar, eu não tinha opção de parar de trabalhar, né? Ela fazia fisioterapia, fone, TO, uma vez por semana, e os outros dias a gente fazia o que podia em casa, né? Eu e minha mãe. E a importância da rede de apoio também nesse momento, né? Hoje eu vejo muitas mães que, graças a Deus, o teu relacionamento, teu marido continua ali com você e dá todo esse suporte. Sim. Mas eu vejo muitas mães hoje que os pais, 80%, né? Os pais descobrem uma deficiência e simplesmente caem fora, vão embora, e a mãe fica mãe solo, que ela precisa trabalhar, mas ela não tem com quem deixar. E aí não tem rede de apoio, e aí é um universo que é muito difícil, né? Isso é uma realidade da sociedade que a gente vive, mas nas famílias atípicas esse índice é muito maior. Muito maior, muito maior, infelizmente. Vamos falar da cirurgia cardíaca dela, como que foi, né? Porque eu imagino que depois do diagnóstico, foi o que você falou, né? É o diagnóstico que ela teve, e aí veio a cirurgia, que isso ficou mais ainda em evidência, principalmente para vocês. Como que foi? Foi um momento, assim, de muita expectativa, né? Porque a gente sabia que esse momento ia chegar nesses 3 longos primeiros meses da vida, né? Primeiro a gente foi num cardiologista que ele falou, não, a gente vai operar entre 6 meses e 1 ano, quando ela estiver mais forte, né? Aí a pediatra falou, não, você vai em outro médico. Aí ela me indicou uma outra cardiologista, que a gente foi, aí ela falou,
ela não pode operar, né? Ela tem que operar mais cedo, porque o que acontece, devido à condição cardíaca dela, se esperasse demais, ela ia ter um aumento da pressão pulmonar e isso é irreversível. Então, ela ia ter uma perda de qualidade de vida para o resto da vida. Só que o que acontecia na época, os médicos, eles tinham medo de operar um bebê tão pequeno, né? Com 3 meses, ainda não tem força, ainda não, e ela com a dificuldade de mamar, de ganhar peso, tudo isso complicava muito mais o quadro, né? Uma cirurgia de peito aberto, né? Exatamente. Pouquíssimos médicos queriam operar tão cedo, né? Porque o risco era muito grande, mas enfim, aí a gente entendeu isso, trocamos de médico, né? E aí ela falou, não, a gente vai fazer o acompanhamento e no momento que a gente vê que começar a ter um aumento da pressão pulmonar, é o momento de ela operar. Tá. A expectativa é que fosse 4 meses, na consulta que a gente foi com 3 meses, ela falou, eu vou ligar agora pro doutor, você vai pro consultório dele e agenda a cirurgia, assim, era tipo dia 28, e aí eu não sabia nem quem era o cirurgião, bati na porta dele, ele fez a consulta, história engraçada, mas um médico famosíssimo, maravilhoso, graças a Deus, caí nas mãos dele, Dr. Miguel Barbeiro, ele é um argentino de 2 metros de altura. Uau. E aí a gente entrou no consultório e eu lembro de olhar para a mão dele era mais ou menos desse tamanho, assim. E eu ficava pensando, como é que ele vai operar o coração da minha filha, que é desse tamanhinho, assim, né? E aí ele falou, ele mostrou o aparelho, tinha uma lupa que era um negócio gigante, que ele acoplava aqui no olho, e falou, a gente usa esse aparelho e tal, enfim. Ele falou, então, aí ele olhou os exames dela, ele nem examinou ela, ele olhou só os exames, o eletro, enfim, né? Ele falou, você atravessa a rua interna que a gente vai operar amanhã. Como você ficou? Ai, pois é. Meu Vou contar, Deus! posso estender essa história? Claro que pode. Aí falei, tá bom, a gente não, você fica sem ação, você só vai, você não sabe o que dizer, o que pensar, não dá tempo de você processar Raciocinar, direito, você só vai. Aí eu saí da sala, sentei na recepção, na época a secretária dele falou, são 25 mil reais. Aí eu comecei a chorar. Essa foi a minha reação, eu comecei a chorar, eu chorava, porque eu não tinha aquele dinheiro, eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro naquele momento. E eu sabia que ele atendia pelo INCOR, porque eu estava em frente ao Sírio-Libanês, que meu convênio não cobria, que era onde ele pediu para eu internar. E aí eu falei, eu só consegui pensar, eu sei que ele atende pelo INCOR, eu vou para a fila do INCOR, e quando tiver a vaga, ela vai operar, porque eu não tenho de onde tirar 25 mil reais aqui. Não sei, eu posso vender minha casa, mas isso vai demorar um tempo. Eu não tenho 25 Não vai ser mil, amanhã. eu não tenho 25 mil reais agora. Então eu só chorava, tudo isso, esse turbilhão na minha cabeça, eu só chorava. Aí a secretária falou, não, calma mãe, calma mãe, fica tranquila. Aí ela entrou na sala dele, voltou e sentou na mesa, e eu não sabia o que fazer, eu ficava ali chorando, né? Aí ele saiu da sala, ele olhou para mim e falou, ninguém vai deixar de operar sua filha por causa de dinheiro. Aí ele virou as costas e foi embora. Aí o coração acalmou. Eu falei que eu não ia chorar. Enfim, eu atravessei, internei ela no Sírio, que o convênio também não cobria, pediram um cheque calção em branco, e falou, não, a gente depois aceita o que o convênio reembolsa. Ah, tá bom. E aí você vai na onda, porque seja o que Deus quiser, né? E aí ela operou, tipo, no dia seguinte, acho que foi, não sei se foi acho que foi 1 ou 2 dias depois. O momento, acho que mais difícil foi na porta do centro cirúrgico, assim, aquela Eu não coisinha tão consigo pequenininha, imaginar. assim, né? Tão Tá frágil. entregando tua Entregar, filha. assim, E aí eles falaram para mim, você espera nessa salinha aqui do lado. Aí o doutor Miguel Barbeiro era o cirurgião que fez a cirurgia e tinha a equipe dele e a cardiologista clínica, ela também estava lá e ela foi acompanhando. Ela ficou dentro da sala da cirurgia, né? Só assistindo, vamos dizer assim. E tinha um telefone que ficava nessa sala onde eu estava, assim, na parede, assim. E ela falava, eu vou te dando notícias, quando tocar o telefone, você atende, eu te dou notícias. E a agonia para esse telefone tocar? Porque nessa época não existia o WhatsApp, né? Não tinha nada, não tinha nada.
Aí eu fiquei lá naquela sala, uma sala vazia, assim, eu e meu marido, aí o telefone tocava, aí ela falava, já anestesiou. Tá bom. Aí dali tocava de novo, já abriu externo. Aí dali a pouco o doutor Miguel Barbeiro já chegou. Tava a equipe dele fazendo, ele só vinha lá no, né, Ele fazia só ia no momento no do momento ali coração. do principal ali, né. Aí eu falei assim, ela já tá ligada no aparelho, que é uma máquina extracorpóreo, que eles ligam para fazer a função do coração enquanto eles estão mexendo no coração. Mas que bom que ela foi te acalmando, ou isso te Sim. deixava mais Não, agoniada? não, ao mesmo tempo me deixava tranquila e me surpresa ao mesmo tempo, porque Sim. eu não tinha ideia dessas etapas, desses passos, de que a coisa era tão complexa, né. Aí depois ela falou assim: e o doutor, já fez lá as ligações e não precisou de prótese. Eu falei: "Mas nem sabia que existia a possibilidade de precisar de prótese". Depois eu vim a saber, se precisasse da prótese, provavelmente com volta de 5 anos, ela teria que refazer a cirurgia cardíaca, porque o coração cresce, o corpo desenvolve e tal. Enfim, não precisou da prótese, Graças né. a Aí eu Deus. falei assim: o coração dela já já religou, já tá batendo, não precisou estimular, ou seja, não precisou dar choque, né. São informações que a gente não tem nem a mínima Não tem a noção, mínima né. noção do que acontece dentro de um centro Meu cirúrgico, do que Deus. tamanho, complexidade é uma Sim. cirurgia, e eu fui entendendo. E foi ficando tudo bem, assim, né. Já fechou, já tá tudo bem, não sei o quê. Isso foram 8 horas, esse processo todo, mas, é isso, apesar de surpreendente, foi tranquilizador, Como né. você tirou Mas o momento mais sublime, assim, foi a hora que o doutor saiu da cirurgia, antes mesmo de terem terminado, né, ele chamou nós e falou: "A expectativa de vida da sua filha é a mesma de uma pessoa que nunca teve problema cardíaco". Aquela foi a frase mais linda que eu já ouvi na minha vida, imagino quanto emocionante deve ter sido naquele porque momento, uma e vitória, né. realmente ela ficou perfeita, ela não tem, nenhuma insuficiência respiratória, não tem sopro, ela não toma nenhum remédio, ela pratica atividade física sem restrições, a gente faz um acompanhamento anual, né, Sim. mas ela não tem restrição nenhuma e ela tem uma vida plena. E Aí ela aí nasceu de novo. foi pra cá nasceu de novo, ela foi pra É, casa, aí e aí a vida começou a ser mais leve, mais tranquila? sim, tirou aquele peso, né, porque Sim. é impressionante, assim, se você vê fotos dela antes e depois da cirurgia, ela era pálida, roxinha, e depois o rosto dela se abriu, assim, Você o sentiu a olho diferença brilha, logo? a cor da pele, o rosa no rosto, né, é outra coisa, e Ver vida, né? é vida, é vida. Então ela nasceu de novo ali, tá perfeita. E aí Lindo. nada mais importava, o resto, qualquer outra coisa era um mínimo detalhe, Sim. era pequeno perto de tudo isso que ela tinha passado, né, então nada importava, eu só queria minha filha, bem feliz, e assim foi. Eu não vou te dizer que os problemas acabaram, nenhum É. se compara a isso, mas assim, a maternidade na síndrome de Down, ela é maravilhosa e muito difícil também, Sim. né, porque, tudo é mais devagar, tudo você precisa de muito mais esforço da parte dela e do entorno, né. Então ela precisa de muita estimulação, ela precisa de muitos exercícios, ela não vai provavelmente, alcançar os mesmos marcos de desenvolvimento Sim. aquelas pontos de referência que a gente tem, né. Então tudo é mais lento, tudo demora mais, tudo é mais difícil, mas ao mesmo tempo cada conquista tem um valor e um brilho muito maior. Você comemora, assim, um engatinhar, você comemora como se fosse ganhar um Oscar quando ela sai andando. Uhum. É é gratificante demais, não é fácil, Lógico, eu é imagino. maravilhoso, é E aí lindo. quando vocês resolveram colocar ela na escola, vocês foram para uma escola especial, uma escola convencional, como que foi isso? Não, na época já se falava em inclusão, em Isso, escola regular, eu nunca tive dúvida de que eu não queria minha filha numa escola especial, tá. por uma simples razão, a Rafa, desde muito cedo eu percebi que ela aprende por imitação. Então, quem que ela vai imitar,
né? Todos nós precisamos de referências na vida, né? E é isso, ela precisava de referências. Então eu queria sim ela incluída. Ao mesmo tempo eu queria ela incluída, mas protegida. Sim. Eu não queria que ela sofresse bullying, eu não queria que ela sofresse preconceito e discriminação. Então, para mim esse ambiente seria uma escola pequena, uma escola mais familiar, que fosse mais acolhedora. E eu encontrei essa escola perto de casa, que não tinha nenhum preparo, nenhuma experiência com síndrome de Down. Ela foi a primeira criança ali, mas foi muito bem acolhida, foi muito bem recebida, Importante, né? né? Então ela tinha uma escola que tinha 10 alunos, né? A chance de você sofrer bullying de 10 outras crianças é 25% do que se você colocá-la numa classe com 40 Sim. crianças. Essa era a conta, simples, Você matemática. chegou em algum momento conversar com os pais das crianças para falar sobre síndrome de Down? Teve alguma coisa? Você teve alguma rejeição dos pais? Velado nunca. Hoje, gozado, né? 20 anos, a mente da gente abre tantas coisas, com tanta informação que a gente tem na internet, hoje é tão rica, tão poderosa. Eu vejo as mães atípicas, eu fico tão orgulhosa de ver mães de crianças pequenas já tão letradas, né? Coisa que eu não tive isso, né? Dá orgulho de ver essas mães, né, já passando por, superando etapas que eu demorei muito mais anos para aprender. Pela falta de conhecimento, né? também, Então, né? eu sabia que eu queria a minha filha numa escola regular, eu sabia que ela precisava de apoio, e eu procurava oferecer isso para ela, Uhum. mas eu achava que eu não podia exigir muito da escola, porque senão eles não iam querer minha filha ali. Entendi. Né? Era uma receio. Então, eu ainda tinha aquelas coisas, eles vão achar que minha filha está atrapalhando, então deixa eu ficar aqui quietinha, bem discreta, para não me notarem muito, Sim. para não tirarem ela daqui. Essa é uma triste realidade, mas foi assim. Não, mas isso eu vejo ainda hoje, né? Ainda hoje, acho que agora está começando a aumentar. A gente fala que vira mãe atípica, vira mãe barraqueira, né? Eu acho que as mães estão começando agora até bater um pouco de frente com essa parte de ensino e de inclusão nas questão escolas, de ser né? barraqueira, eu não quis ser a mãe barraqueira, eu vou dizer por quê. Como eu falei, a escola dela foi muito acolhedora, mas não tinha um preparo, não tinha um pedagógico forte, né? Tudo dependia muito do que eu fizesse, da conversa que eu ia ter com a professora. Eu levava fono e ATO para conversar com a professora 2 vezes por ano, para tentar sensibilizar e trazer um pouco de informação para que eles acreditassem e ensinassem alguma coisa para ela, além de super proteger e falar que fofinha, que bonitinha, minha amiguinha, senta aqui do meu ladinho, que você é tão boazinha. Fica aqui desenhando. Tão amorosa, tão Fica aqui carinhosa. contando de 1 a 10 a vida inteira. Porque ela aprendeu a contar de 1 a 10 no primeiro ano e no 4º ano ela ainda estava fazendo conta de 1 a 10. Porque os professores não acreditam e não tentam ir além daquilo. É muito triste. É muito triste. É muito uma triste. realidade muito triste. Né? Mas, enfim, acho que até perdi onde eu ia falar outra história, voltei para isso, mas a questão de ter o apoio da aceitação, né? Em um determinado momento, quando ela estava no primeiro ano, ela não tinha alfabetizado e a gente achou que seria bom ela repetir o ano, né? Nesse momento eu comecei a procurar outras escolas, eu cogitei trocar ela de escola, fui visitar algumas, né? E aí, na época, as desculpas que as escolas davam só pode ter uma criança por classe. Não é só naquela época, não. Infelizmente, ainda é hoje em dia. Mas essa era clássica e não tinha aquela coisa, não, vocês estão obrigados a aceitar. E eu falava, tá bom, posso ser barraqueira, eu posso ir lá e falar, não, minha filha tem direito. Mas assim, primeiro eu pensava, mas eu não quero minha filha numa escola onde ela não é queista. Então, tchau, se você não quer minha filha, eu aqui não quero minha filha aqui. Então eu ia embora e nunca mais, saía chorando, triste, magoada, mas não queria mais papo com aquela escola, porque não é direito, a gente tem o direito de brigar, tem, mas eu posso ganhar na justiça, mas isso não vai fazer com que minha filha seja bem tratada ali. Não, e dá medo de você colocar numa escola que não quer aceitar, vão aceitar só pela justiça, por obrigação, e aí às vezes vão tratar mal, não vão deixar de lado, não é isso que a gente quer, né? Exatamente. Eu acho que talvez eu tenha errado, talvez devesse ter brigado, mas
enfim, Mas até onde vale talvez a pena? tivesse tentado fazer algo mais para modificar a cabeça dessas escolas, né? Sim. Mas é o trabalho de formiguinha, né? Não tinha essa internet maravilhosa que a gente tem hoje aí, que prega tanto, e está conseguindo realmente mudar a mentalidade das escolas, porque toda criança tem direito a aprender e receber a informação como qualquer outra. Eu pagava mensalidade igual qualquer outra mãe, entendeu? Por que que o outro filho tem mais direito do que o meu? Por que que o outro filho merece ter um professor dedicado a ensinar e o meu não? Ele só vai ficar ali no cantinho desenhando, Sim, né? exatamente. Não faz Enfim, sentido a nenhum. questão é, as pessoas precisam acreditar sempre. Sim. E o maior problema é que, justamente porque os marcos de desenvolvimento não são iguais, em algum momento as pessoas acham que porque não conseguiu até agora não vai conseguir. E não é bem assim. Esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Quando a Rafa estava terminando o ensino médio, eu falei, que pena que está acabando, porque ela estava super motivada, absorvendo aprendizado mais do que Evoluindo. nunca. Entendeu? Ela estava no auge do desenvolvimento dela, e isso em questão com todas as matérias, ciências, filosofia, física, química. Ela estava adorando história, geografia, enfim, todas as matérias ela estava gostando e estava aprendendo. E aí acabou. Uhum. Por quê? O marco de desenvolvimento não é o mesmo, é mais lento, acontece depois. Por outro lado, a gente sabe também que não pode segurar ele, né, muito tempo, sim. porque você imagina uma criança de 10 anos no meio de criança de 5, não faz o menor Também não faz sentido. sentido, sim. E quando ela repetiu o primeiro ano, foi um problema, porque ela não queria mais ir para a escola, porque ela mudou de turma, separou dos amigos. E aí... Mas foi a escola que preferiu repetir? Não, foi uma você. decisão conjunta. A gente achou que o primeiro ano seria Sim. importante reforçar, de porque novo. ia ajudar ela nesse, né, porque é um ano é o ano da alfabetização nas escolas, né? Então aqui a gente achou que aquele ano seria um conteúdo que seria relevante reforçar. Não me arrependo, enfim. Eu acho que para ela, lógico, ela vai mudar de sala, é uma frustração e tal, mas para o desenvolvimento dela talvez seja melhor, né? A gente nem consegue avaliar isso, né? Sim. Mas enfim, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto na época, mas ela não queria ir para a escola, porque ela separou dos amigos aí. E aí, a partir daí, eu comecei a ver o que era mais importante, né? O social ou o pedagógico. O ideal é ter os dois, né? Mas aí eu tinha que escolher. Ou eu ia para uma outra escola maior, que tinha um pedagógico melhor, que talvez ela ia ter um problema de ressocialização e estranhar uma escola diferente, e talvez não estar tão bem, porque a Rafa sempre foi uma criança super confiante, solta, feliz, alegre, e acho que isso ajuda a ser quem ela é hoje, Exato. né? Porque é isso, ela nunca ela fala, sua filha sofreu, não, que eu saiba não, né? E se sofreu, ela não percebeu, né? Hoje ela saca algumas coisas, mas ela lida muito bem com isso. Em algum momento né? você teve uma conversa com ela para falar sobre a síndrome de Down? Sim, com certeza. Mais velha um pouco, né? Hoje em dia, já pequenininha, a gente já tá falando para ele, mas na época eu achei que fosse quando ela entenderia isso, e ela já estava aí por volta de 14, 15 anos, e eu comecei a falar com ela, e eu falei, mãe, a gente explicou, você tem síndrome de Down, blá, blá, não lembro como foi a conversa, mas ela virou para mim e falou, se eu tenho síndrome de Down, você também tem. Foi ótimo, assim, porque a reação dela... E aí a gente foi explicando, filha, a mamãe não tem síndrome de Down, papai não tem síndrome de Down, mas a gente tem outras coisas, né? Sim. Cada um é diferente. Aí a gente começou a ir para o lado o ser humano é diferente, não existe dois seres humanos iguais, né? Nem típico, nem atípico, enfim. Aí comecei a mostrar algumas diferenças, né? Sim. A mamãe é alta, tem gente que é baixinha, tem gente que é nariguda, tem gente que, enfim, tem gente que é loira, tem gente que é morena. Cada Você um vai é começando a diferente, mostrar as né? diferenças também, né? Tem pessoas que são cegas, tem pessoas que são surdas, tem pessoas com deficiência física, e assim, cada um é de um jeito, ninguém tem que ser igual a ninguém. Mas ela chegou em algum momento a questionar sobre a condição dela? Aí eu falei, mas você tem síndrome de Down, né? E isso é uma deficiência intelectual. Isso quer dizer o quê, filha? Que você tem que se esforçar mais que os outros. Só. E aí ela
foi entendendo. Durante um tempo ainda ela não gostava muito do termo deficiência. Tá. Uma vez eu estava andando com ela na rua e tinha uma pessoa cega andando com a bengala, né? Aí eu falei, olha, Rafa, tá vendo essa pessoa? Ela é cega. Mãe, não vem falar de deficiência, eu não gosto disso. Aí eu falei, não. Bem. Aí ela falou, um dia ela estava num grupo também, falaram assim, ai mãe, eu tô chateada hoje porque falaram que eu tenho deficiência. Então esse termo pegou mais para ela, né? Que ela entendia o sentido da palavra deficiência mais do que a síndrome de Down em si, né? Mas ela foi uma fase, ela entendeu e hoje ela Mas ela fala e defende a fala bandeira. que não pode ter preconceito, e não é só o preconceito, é racismo, intolerância de todo tipo, não sei o quê. E ela se incorporou disso e evoluiu, né? Sim. E como que vocês descobriram o nado artístico adaptado? Foi por acaso, assim, porque ela já fazia natação desde pequena, né? Gostava de nadar. E aí ela participava de um grupo, que já tinha um grupo com outras pessoas com síndrome de Down, que era um mosaico, e ali tem aqueles grupos de mães, aí a gente já estava na internet, o WhatsApp, né, a todo vapor. Sim. E aí alguém falou, tem vaga no Inspara, que é um instituto que faz nado artístico adaptado. Eu sempre achei lindo o nado artístico adaptado, e a Rafa, ela ama música, ela ama dançar, e aí ela ama natação, daí eu falei, perfeito, né? Vamos Acho juntar lindo. tudo. E aí ela fez o primeiro teste, como ela já sabia nadar, porque o único pré-requisito para você entrar no Inspire é que você não se afogue, Tá. né? Que você não precisa saber nadar, não precisa saber os estilos de nado, mas você precisa saber se manter na água vivo, né? É isso. Então aí ela fez o teste e começou a fazer, assim. Hoje o Inspara cresceu muito, cada vez mais, tem um projeto maravilhoso, super inclusivo, não só para pessoas com síndrome de Down, mas qualquer tipo de deficiência. É tão importante, né? Maravilhoso, porque dá muita autoconfiança, sensação de pertencimento, saúde nem se fala, né? Esporte, né? O esporte é muito, muito importante para manter essa saúde, esse espírito de equipe, tem o espírito de competição, sim, né? Mas não é uma coisa de eu quero ser melhor que você, né? Porque é um trabalho em equipe. E muito bonito. E aí ela foi competir fora do Brasil, foi para o México, competiu no México. Você foi junto? Fui junto, opa. Depois ela foi, depois teve a pandemia, ficou um tempo ali e não pararam. Eles faziam uns treinos online lá, treino fora da piscina mesmo, mas para manter atividade física, né? Foi super importante numa fase tão complicada da vida da gente, né? E aí depois ela foi competir na Argentina também. É um sucesso. Mas ela tem muito isso. Ela fala assim, eu gosto de competir, eu já ganhei muitas medalhas, mas a medalha não é mais, ganhar não é o importante, né? O importante é a gente participar, fazer amigos. E o orgulho, como fica nessa hora? Opa, transborda. Karen, se te contassem há 22 anos atrás que você teria uma filha atriz agora, participando de um filme. Eu nunca ia imaginar. Jamais, jamais. Porque aquilo, né, a gente desconstruiu aquelas expectativas que a gente tinha inconsciente lá naquele momento do nascimento, e naquele momento, você constrói expectativas bem menores, né? É isso. Então, a gente acredita que pode tudo, mas a gente não faz planos enormes para o futuro, a gente faz plano para amanhã, né? E você investe tudo, você continua acreditando que ela vai desenvolver, mas você não cria sonhos mirabolantes que hoje, se você falasse para mim, isso é um sonho mirabolante, né? A Rafa, desde pequenininha, ela cantava, ela falava, eu vou ter uma banda, os músicos que trabalham com meu marido, ela falava que iam fazer parte da banda dela, não sei o quê. Enfim, né, era um sonho, né? Ela não tem muita habilidade como cantora, enfim, né? Nem com instrumento musical, mas adora música, curte música, mas ela não tem medo nenhum de palco, totalmente desinibida. E aí ela achou um outro caminho, né? Porque quando ela tinha 15 anos, eu já queria que ela fizesse teatro, ela não queria. Não. Ela falou, não quero, tá bom, não quero, respeito, né? Aí começou, chamaram ela para fazer um comercial,
Ela fez um comercial lindo da Nescau, um comercial super inclusivo, assim, muito, muito bonito. Chama... Nossa, deu branco agora. Vou lembrar. Já falo. Mas é um comercial com... mostra várias modalidades esportivas e diferentes tipos de pessoas conquistando, onde mostra que o esporte não é só para as pessoas, né, de alto rendimento, é para todo mundo, né? Exatamente. E aí ela gostou de fazer o comercial, tal, depois ela fez mais um também do SES, enfim. Aí, e sempre que no meio, né, das mães, tal, que a gente está sempre conectado ali, tem vários grupos de WhatsApp, sempre quando tem alguma oportunidade, assim, a gente acaba ficando sabendo, né, rola nesses grupos. E aí tinha um teste para o filme Colegas. E eu já tinha assistido o primeiro, sou apaixonada por aquele filme maravilhoso, né? Sou fã do Ariel, Rita e Breno. E aí falei, vamos escrever, né? Rafa, você sempre, né? Se ela tem que querer, né? Eu falo, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, você dá oportunidade. Segundo, ela querer. Se ela não tiver motivada, se ela não querer aquilo, ela não vai aprender. A Rafa alfabetizou quando ela quis, né? Porque ela não queria escrever. Ela, até um determinado momento da vida dela, ela não queria ler. Você fala, vamos ler. Não tô afim. E você não tem como se forçar, né? Então é isso. A partir do momento que ela se interessou, e aí então, Rafa, você quer fazer o teste? Quero. Aí a gente fiz um videozinho, mandei e tal. Aí chamaram ela para o primeiro teste. Ela tinha 3 textos de 3 personagens do filme, né? Era a Fernanda, a Jazilma e a Letícia. Aí ela tinha que estudar os textos para fazer aqueles 3. Aí ela foi lá presencialmente com o Marcelo Galvão, diretor maravilhoso, amo de paixão, beijo, Marcelo. Aí ela fez o teste. Aí quando ela saiu do teste, ela falou, eu sou a Fernanda. Olha! Eu falei, calma, Rafa, não é assim, né? Entre os 3 personagens, ela se identificou com a Fernanda. Eu falei, calma, Rafa, não é assim, né? Vamos esperar, ainda tem outras etapas, tal. Aí veio uma segunda mensagem, olha, a Rafa vai precisar fazer um outro teste online, dessa vez, no papel da Fernanda. Aí ela estudou de novo o papel da Fernanda. Aí ela fez o teste online com o Marcelo e tal. Aí no final o Marcelo falou para ela, olha, Rafa, a gente está ainda entrevistando outras pessoas, tal, né? Então eu não sei se você vai fazer esse personagem, mas se não for, se vai ter outro papel para você, com certeza. Tá bom, diretor. Ela desligou, ela falou, eu sou a Fernanda. Convicta. E aí ela foi a Fernanda. Ela foi a Fernanda. E aí vocês viajaram, né, para gravar? Sim, a gente passou 40 dias em Porto Alegre, foi um período maravilhoso, aí todo o elenco lá reunido, a equipe também, e foi uma coisa assim, né, uma experiência única, né, de você viver nesse universo, uma coisa tão maravilhoso, muito... Já se imaginava viver isso? Não, mas e muito orgulho, né, e assim, e como ela quis e abraçou o desafio, né? Claro, nos primeiros dias um pouco tímida, um pouquinho nervosa, né? Mas era assim, era trabalho de verdade, era um trabalho intenso, não tem nada de brincadeira, de né? super proteção, né? Eram diárias de 12 horas de trabalho, saía às vezes 6 horas da manhã do hotel, ia para locação, ficava o dia inteiro lá, voltava 12 horas depois, e ela lá firme, disposta, às vezes cansada, mas segurando a onda. E aí foi ali que ela conheceu o grande amor da vida dela. Num par romântico, adoro essas histórias de filme. Num par romântico, hoje namorados. Exatamente. Como foi isso? Até, Karen, eu acho importante até a gente falar, você como mãe, você imaginava ela namorando, casando? Pensava em alguma coisa desse tipo? Não, aliás, dava um baita do medo, né? Porque o João é um menino maravilhoso, a gente adora, ama ele de paixão, é muito querido. E assim, como a gente conviveu 40 dias lá junto, a gente teve a oportunidade de conhecer de fato e criar um laço, né? De convivência, de amizade. Com a família com também, a família né? também, criamos uma amizade muito forte com todos ali que estavam ali no dia a dia, pessoas maravilhosas, todos, né? Não só
Não só o João, a família, a Luísa, maravilhosa família dela, amo também de paixão, que é a outra menina que faz o protagonista junto com eles. Enfim, mas a gente não se falava em namoro, Sim. né? Na época era profissional, Eles faziam era os trabalho. personagens Exatamente. que eram namorados, né? Eles Spoilers faziam, do filme. Quando que estreia? não tem data Não tem ainda. data Esse ainda. ano, esse Spoiler, ano. spoiler. Marcelo prometeu que sai esse ano. Vamos lá. Mas eles faziam o par romântico, então a Rafa dizia, a Fernanda que tá apaixonada pelo Duda, não é a Rafa pelo João Vitor. Mas a química ali a gente sentia, né? Percebia que tinha um brilho nos olhos ali dos dois, né? Foi muito bonitinho, assim, uma coisa muito... E como que eles começaram a namorar? Então, aí eles foram o filme inteiro nessa, né? Ao mesmo tempo que você sentia que eles estavam ali se envolvendo, tentava manter o Dava um profissionalismo, né? Dava um certo receio como mãe? Só ensaiava os beijos da cena, mais nada. E era tudo profissional, eles Super faziam beijo profissional. técnico, Isso, entendeu? beijo técnico. E aí a Rafa pediu em namoro. Não, porque na época o João ainda... Foi depois, né? Depois, aí depois que terminou o filme, cada um voltou para sua casa e eu achando que ela ia desmoronar, né? Eu falei, pronto, agora essa menina vai sentir falta, 40 dias vivendo esse sonho, né? Essa fantasia maravilhosa, e voltar agora como é que volta né? para a realidade, né? Mas até que ela lidou bem, assim, surpreendeu, assim, eu estava mais preocupada do que... Mas ela ficou bem. E aí depois continuou conversando com os amigos, telefone, ó, né? Vídeo, chamada, enfim. Aí um dia o João falou que tinha terminado o namoro. Mas não deu uma semana, ela ligou e pediu ali na mão. Ela é muito decidida, isso é maravilhoso. E eu tinha muito receio. Porque ela te falou antes que ela ia pedir namoro? Não, imagina. Nada, ela decide as coisas e faz. Ela fala, eu sou adulta, eu decido, eu faço o que eu quero. Não é fácil, não. É maravilhoso, mas sim. E qual que era o seu medo? Mas a distância, né? Eu falei, como é que vai ser? Eu não incentivava no começo, porque eu falava, não tem como é que 1.000 quilômetros de distância? Onde que ele mora? Em Goiânia. É longe, né? É longe. Então, tinha sempre assim, com um pezinho atrás por isso. Não por ele de jeito nenhum, mas pela distância unicamente, né? Mas aí, por outro lado, assim, que direito tenho eu de decidir quem ela vai se apaixonar, quem que ela vai namorar, se os dois querem, né? A gente torce, reza, faz o que pode para ajudar. E ajuda. E ajuda, exatamente. E aí estamos aí no relacionamento de 1 ano e meio? Estamos aí 1 ano e meio namorando. Não, gente, eu falo, Robson, aprende com o João. O romantismo do João, ele é impecável. Aquele monte de flores no aeroporto. Ele é um romântico nato, assim, muito querido, muito, muito fofo. E a Rafa aprendeu a ser romântica com ele, porque agora também tudo ela quer fazer surpresa para ele. Né? É muito lindo. Ele vem bastante para São Paulo, a gente vai também sempre que dá para Goiânia. E então aí, fazendo planos de casar. Olha, e aí? Casa, Rafa, todo dia. Você vai liberar esse casamento aí? Essa resposta vai ficar para daqui a um tempo. Tá, a distância é o único empecilho, né? Assim, a gente pensa aí como vai resolver, mas não é uma decisão que eu preciso tomar hoje, não. nem ela, né? Por ela já casaria hoje. Mas, enfim, ela ainda tem que terminar, fazer o curso dela, que ela está fazendo o curso de atores profissionalizante do Wolf Maia, tem mais 2 anos aí pela frente, ela está trabalhando, o João também tem todos os trabalhos dele. É uma decisão difícil, né? Porque um vai ter que, ou ela vai ter que ir para lá, ou ele vem para cá. Ou, segundo ela quer ter uma casa aqui, uma lá, né? Maravilhoso também, é uma boa ideia. É um pouquinho melhor, difícil financeiramente, mas a gente não fica longe totalmente. Mas eu acho que o mais legal é de ter a possibilidade de ter essa conversa. Sim. De vocês serem pais abertos também, como os pais do João também, não conheço, né? Sim. Mas acredito em uma conversa aberta para dar liberdade para eles também, né? É assim, que outra pessoa de 22 anos teria que pedir permissão para o pai para tomar uma decisão dessa, né? Precisa ter condições financeiras para assumir os seus próprios sonhos, né? Sim. Então, assim... ela não tem o mesmo direito, eu falo para ela, você precisa ter dinheiro para manter tudo isso. Você quer ter 2 casas, né? Vai ter que trabalhar muito para conseguir.
ou a gente vai fazer dentro do que der nas condições, né? Dentro das possibilidades, exatamente. Mas quem sou eu para te dizer o que você pode ou não fazer? Você tem que ter responsabilidade sobre isso. Exato. Mas sonhar, você tem todo o direito, eu não vou nunca te impedir de sonhar, e nem sou eu que vou impedir de você realizar teus sonhos, muito pelo contrário, né? Isso eu acho mais importante quando a gente fala de futuro, né? A importância de a gente dedicar isso para os filhos, a importância de a gente preparar os nossos filhos para o futuro. Sim. Qual que é seu maior receio hoje com a Rafa do futuro? Assim, eu procuro, ao mesmo tempo que deixa ela sonhar, eu acho que ela tem realmente que realizar todos os sonhos, como todos nós na juventude buscamos realizar nossos sonhos, ela também tem direito de realizar todos esses sonhos, mas eu tento pôr um pouquinho o pé no chão dela sem puxar o tapete, né? Sim. É isso, porque não posso falar, não, você não pode isso. Mas eu Não, acho que ela isso é com pode, todo ela mundo, pode né, tudo. Kari? A gente vai achar um caminho, a gente vai achar um jeito e criar as condições para isso, né? Mas com o pé no chão, no tempo certo, né? A hora que ela estiver preparada, exijo muito dela, você quer? Então você tem que desenvolver outras habilidades, você tem que aprender outras coisas, você tem que ser mais responsável, você tem que cuidar melhor das suas coisas, enfim, né? Sim. Nunca deixei que nada fosse fácil, sempre fui muito exigente com a Rafa também, né? Eu acho que é importante Sim, isso. sim. A Rafa hoje, ela é independente, ela precisa de alguma necessidade especial? Não, esse é um termo muito, né? A Rafa, ela tem bastante autonomia, né? Autonomia para fazer tudo, ela não precisa de ajuda para nada, né? O que ela precisa é ter vontade de levantar e pegar o prato na geladeira e pôr para esquentar no micro-ondas. Você sabe que a Isabela fala que a Ivy manda mensagem do quarto: mamãe, faz meu lanchinho. Exato, né? Eu falo, levanta e vai fazer, né? Ah, mãe, faz pra... Então, assim, eu falo, precisa ter vontade, Sim. precisa querer fazer, né? Em tudo. Condições ela tem de fazer tudo. Sim. Ela vai ser 100% autônoma, independente? Muito vai depender dela, mas para algumas coisas eu acho que vai precisar sempre de uma rede de apoio. Sim. Importante, né? Para tomar de decisões mais complexas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, vou comprar um apartamento. Dá para tomar uma decisão dessa sozinha, Não é, né? Uma decisão para se tomar sozinha. Enfim, estou dando um exemplo aí aleatório, né? Mas no dia a dia, sim, ela tem bastante autonomia. Eu acho que ela ainda precisa conquistar outras coisas. Por exemplo, ela quer andar de Uber de todo jeito. E eu falo, Você ainda tem medo eu tenho medo, não é de você, é, das pessoas. né? Das Sim. pessoas. E aí você Mas, tem que entender isso. lógico, eu né? acho que esse é um medo, é um medo comum. E um medo que a gente ouve bastante aqui das mães e depois que eu não estiver mais aqui, como meus filhos ficam? Pois Esse é um medo que bate em você também? Esse é o que, vamos dizer, o que tira meu sono todos os dias, porque a Rafa é filha única, né? Por um lado, assim, o fato dela ser filha única, eu acho que, eu falo que foi positivo, porque assim, é como se eu esquecesse que ela tem síndrome de Down. Uhum. Porque eu não tinha um outro para comparar, uma referência para, É o que você Então, soube a vida ela inteira. era minha filha e eu exigia dela o que eu achava que ela tinha condições de fazer e sempre acreditei muito nela e assim ela foi desenvolvendo. Por outro lado, ela é filha única, né? Então, é uma grande preocupação e aí a gente... Isso tira o sono da gente, porque é uma realidade de muitas mães atípicas, não só de mães de filhos únicos, né? Mesmo quem tem irmãos, né? É um receio, né, de como vai ser. Sim, porque é uma questão que eu falo assim, não basta ela ter uma casa para morar, não é só isso, né? Cuidado, né? Ela precisa ter uma vida de verdade. Ela precisa ter atividades e realizar suas coisas. Antigamente, as pessoas ficavam dentro de casa no sofá assistindo televisão, né? Hoje em dia não é mais assim. E não é isso Ela tem vida já. Isso não é ter uma vida plena, ficar dentro de casa assistindo TV, né? Se alguém falar para ela
você vai ficar dentro de casa assistindo TV, muitos vão falar, ok, tá confortável aqui, me dá uma internet, o celular, que tá tudo bem. Entendeu? Mas não tá tudo bem, não é isso que a gente quer. Sim. Isso não é levar uma vida saudável. A Rafa trabalha, ela ainda estuda, ela faz o esporte, tem um monte de atividade, ela sai com os amigos, ela sai com o namorado, ela viaja, e isso é ter uma vida plena. Então ela precisa ter isso. Então, mais do que ela ter alguém que dê essa rede de apoio, dê esse suporte que ela precisa, mas que promova uma vida social ativa e com qualidade. E quando você fala assim, um irmão, né? Não quero falar mal de irmão nenhum, pelo contrário, todos os irmãos que eu conheço são maravilhosos, mas cada um tem a sua vida, tem que se dedicar à sua vida, né? Então esses irmãos também têm seus sonhos, seus desejos, seus compromissos, suas obrigações, suas responsabilidades. Não dá para fazer uma vida baseada, né, na vida do irmão. Né? Exatamente. Então demanda muito, né? Então como criar uma estrutura, né? Isso é uma coisa que a gente preocupa muito, porque se você for pensar em casas, né? Eu não gosto de chamar de casa de repouso, porque não é para idoso, mas sim casas de apoio, né? Casas de apoio, que tem muitas pessoas que moram em residências inclusivas. Se você for pesquisar, a maioria dessas casas são afastadas. Largadas. Pelo menos aqui em São Paulo, são casas que ficam longe. Né? Sei lá, você vai para lugares bonitos, casas lindas, maravilhosas, com área ao ar livre, mas longe de tudo. A pessoa fica ali, quem que vai visitar? Quem que vai... Ou quantas vezes vai visitar, né, um parente que está morando numa casa maravilhosa, cheia de amigos, super protegida, mas isolada do resto da sociedade, né? A gente quer hoje que ela tenha uma vida ativa, que ela more perto de um metrô, que ela possa sair tomar uma condição sozinha, que ela possa ir para o trabalho e voltar, que ela possa fazer as atividades dela, fazer um esporte, enfim, né? Então, a gente precisa começar a falar em políticas públicas, que mais do que... Esse cuidado, né, com as pessoas exatamente, com deficiência. Criar aí pensar, eu tenho plano A, B e C, né, para o futuro da Rafa, né, para criar essas condições para que ela continue sempre, mesmo quando eu não estiver aqui, né, que ela continua tendo a vida que ela tem o mais saudável possível, plena e realizada. E o que mais mudou da Karen antes de ser mãe da Rafa para a Karen de agora? A Karen era a Karen, depois a Karen virou mãe da Rafa. Pronto, bastou, falou tudo. Simples assim. Depois a gente se torna a mãe, né? A gente acaba perdendo nosso nome, né? E se percebe isso em todos os momentos, né? Claro que eu não perdi minha identidade, né? Mas, vamos dizer assim, durante muitos anos eu continuei trabalhando em empresas, focada totalmente, muito dedicada. Eu tinha um projeto que eu fazia, que eu falava que era meu segundo filho, tinha uma carreira profissional, me dedicava àquilo, era super realizada, gostava daquilo, então as coisas aconteciam em paralelo. Depois de determinadamente eu mudei, fiz uma transição de carreira, comecei a trabalhar com meu marido, um negócio próprio, né? Isso me deu muita liberdade de tempo, né? Eu não precisava ficar todo o período comercial dentro de um escritório e eu podia me dedicar mais atividades para ela. Foi maravilhoso, porque eu consegui fazer um monte de outras coisas que antes eu não tinha tempo para isso, né? Por outro lado, aí sim, mas eu acho que eu já tinha realizado todos os meus desejos de crescer profissionalmente, enfim, né? Tenho uma relação maravilhosa com meu marido, super estável. A gente vai fazer, esse ano a gente completa 25 anos de casado. Olha, que bom. Né? E... Parceirão, né? Parceirão. A gente vê ele lá com a Rafa nos vídeos. E é tão bom, né? Quando a gente tem... apaixonado por ela, um paizão, com Isso certeza. É tão importante, né? Porque eu acho que é uma base familiar. Ela ajuda em todos os sentidos, né? Mas sem dúvida é isso. Qualquer lugar que você vai numa fisioterapia, você vai numa consulta médica. A mãezinha, você parece que não tem mais nome. Você é a mãe da Rafa. E eu tenho orgulho de ser a mãe da Rafa, acho maravilhoso. Mas uma coisa não substitui a outra. Não. A gente consegue ser as duas. Qual a característica da Rafa que mais te encanta?
que mais me encanta? mais me encanta? Bom, fora que eu ouço todos os dias Mamãe, eu te amo, que é uma delícia, música nos meus ouvidos, né? É, vamos dizer que o que eu mais admiro é a força dela de superar todas as dificuldades, de virar a chave, sabe? Sim. Você tem uma dificuldade, ela rapidamente, ela vira o curso e consegue ver o lado positivo daquilo e encarar aquilo. Por outro lado, outra característica dela, vamos dizer assim, né? Não por outro lado, outra característica dela é que ela não tem nada de passiva. Então, e isso assim, ela me desafia muito, me enfrenta muito, discute comigo de igual para igual, assim, que às vezes e eu acho maravilhoso, porque ela sabe se É defender, uma evolução. ela sabe dizer o que ela quer, Sim. ela sabe dar a opinião dela, ela sabe dizer não e defender todos os desejos e os interesses dela, né? Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade em casa no dia a dia, é a maior força dela para ela sobreviver nesse mundo tão cruel onde todo mundo quer dizer para ela o que ela tem que fazer, o que ela tem que querer, o que ela tem que aceitar e o que ela tem que abrir mão, né? E É quem exatamente disse isso. não precisa abrir mão de nada, né? A gente Não. pode conseguir tudo. E o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a síndrome de Down, que você acha que elas ainda não sabem? Que as pessoas não sabem. Eu acho que elas, se não sabem, já deveriam saber, porque é o que a gente fala toda hora. Acredite na pessoa com síndrome de Down, acredita mesmo que ela vai conseguir, É que ela vai aprender. oportunidade, né? Ela não vai aprender no tempo que você acha que ela vai aprender, mas ela vai aprender. Você, em vez de falar 1, 2, 3 vezes, talvez você fala, pô, mas já falei 5, ela não aprendeu, não vai aprender. Não, se você tiver que falar 10, 20, Fala fala 10. 20, fala 30, que ela vai aprender. E muitas vezes você vai se surpreender, quando você fala uma vez, nossa, ela lembrou disso, né? Então, acredite, mesmo quando você não estiver mais acreditando. Muito bonito. Karen, obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Acreditem nos seus filhos. Não, é sério, uma coisa que eu falo que na síndrome de Down, nada é óbvio. Nada é óbvio. Então, claro, cada fase do desenvolvimento do seu filho é uma, mas encontre maneiras de explicar as coisas, de orientar o seu filho da maneira mais detalhada possível, porque às vezes a gente não percebe como a gente é superficial numa orientação, numa explicação, por ser óbvio para nós. E aí a gente comete às vezes alguns erros. Eu vou dar um exemplo. Era só uma mensagem, né? Mas, por exemplo, a Rafa faz nado artístico e que antigamente era chamado de nado sincronizado, Sim. né? Mudou o nome e tal. E aí quando elas faziam os exercícios, nunca era sincronizado, né? E aí um dia eu falei, filha, você sabe o que é sincronizado? Ela, o quê, mamãe? Então, assim, para mim era óbvio que quando eu falava, Rafa, você tem que sincronizar com a amiga. Para mim era óbvio que ela estava entendendo, né? Só um exemplo. Sim. Mas não é óbvio, porque ela não. Eu tive que explicar, filha, vocês dois fazerem um momento ao mesmo tempo, juntinho, não é um depois do outro, não é você ver e fazer em seguida. Então, assim, nada é óbvio. A gente tem que explicar as coisas em qualquer fase da vida, dependendo das questões, né? Existem muitas questões, mas sempre a gente tem que achar um jeito de se fazer entender, para que eles entendam. E acredita no seu filho, porque ele consegue sim. Consegue sim. Com certeza. Karen, obrigada por você estar aqui. Obrigada, Natália, conversa Eu ótima. estou encantada com a história da Rafa. A gente acompanha a Rafa eu já acompanho a Rafa e o João há muito tempo. Mas eu fiquei muito feliz de poder trazer você para contar a história da Rafa, né? Não ela contando sozinha. Eu só agradeço, tenho muito orgulho, né? A gente e assistam também. o Colegas 2. Com certeza. Sigam a Rafa Fonta 1. Isso, não, vamos sim. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. É isso, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina
divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe